Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu quero falar sobre o medo de experiências novas, o medo do desconhecido e o como que você conhecer situações, histórias pode ampliar um pouco seu horizonte para esse tipo de coisa. E essa ideia veio de uma conversa minha com um ex-chefe meu e ele está mais ou menos um ano e meio vivendo como nômade digital. Então ele largou a casa dele aqui no Brasil e está vivendo na Ásia, vários países, China, Japão, Coreia do Sul, Tailândia, Singapura, Malásia, Turquia, Arábia Saudita, Estados Unidos, acho que até para a Europa também ele já foi. E ele compartilhou isso como dizendo que assim, é uma experiência fenomenal, todo mundo deveria fazer, porque te prepara para todo tipo de situação. Não tem muito mais desconhecido para ele, porque cada país é uma língua nova, são culturas diferentes, situações diferentes. E algumas são muito difíceis, né? O perrengue, às vezes a dificuldade de se comunicar, às vezes você pode passar por um lugar perigoso. Acho que nenhum dos países que ele foi é mais perigoso que o Brasil. Mas, por exemplo, se for o contrário, né? Alguém vindo para o Brasil, ele vai ter que tomar cuidado em alguns lugares. Então, enfim, o ponto é, o desconhecido diminuiu para ele, né? Ele está acostumado agora. Uma coisa que para mim é um evento, seria um grande evento, né? Porque eu até hoje nunca fiz, por exemplo, uma viagem internacional. Se me falarem, Heitor, vamos viajar para os Estados Unidos amanhã? Para mim é uma grande coisa, né? Eu nunca viajei, então tem um monte de coisa para agir, né? Principalmente para os Estados Unidos, não tem como eu ir amanhã. Eu teria que tirar o visto, não sei o que, não sei o que lá. E ele já está acostumado a tudo isso. Ele está acostumado a tirar visto, a fazer viagem internacional. Então, para ele dizer, Ivan, que é o nome dele, vamos viajar para os Estados Unidos amanhã para resolver um problema de negócio? Tá bom. Aí ele vai, entendeu? Então, esses grandes acontecimentos, eles variam de pessoa para pessoa. Então, para mim, viajar de São Paulo para Campos, que é a minha cidade, por mais que demore 12 horas, é uma coisa trivial. Eu vou à noite, durmo e acordo e já tô quase lá. Então, é trivial. Mas muita gente, quando eu falo que eu faço esse tipo de viagem, fala, meu Deus, deve ser muito ruim, muito tempo de viagem. Assim como uma pessoa que mora na Bahia e vai para Campos, são quase 24 horas de viagem, né? São umas 20 horas, por aí. E eu falava, nossa, deve ser muito perrengue. E a pessoa está acostumada, tá? Realmente, é muito ruim. Eu não recomendo, tá? Se puder, use o máximo de avião se tiver dinheiro. Mas, para quem está acostumado, é uma ocorrênciazinha e beleza. Mas isso vale para qualquer coisa, qualquer coisa. Então, a gente tem a nossa realidade e tudo que está fora dela dá medo. Então, a dica que eu dou para esse vídeo é: tente fazer as coisas apesar do medo. Se você nunca viajou sozinho, viaje sozinho. Tipo, tenta desativar o córtex pré-frontal, tenta desativar um pouco a racionalidade, que às vezes ela atrapalha a gente. Então, não precisa nem ser para outro país, para outra cidade, para outro estado. Faça uma viagem sozinho, passe por experiências que para você parece muito complicado, mas que na verdade não é. Se você tem a oportunidade, fale inglês com pessoas, sabe? Saia um pouco desse medo do desconhecido. E aos poucos as coisas vão ficando trivial. Por exemplo, para mim uma coisa que parece ser uma grande dificuldade deve ser um emprego no exterior. Eu fico pensando, cara, você tem que ter um PJ e aí você vai receber uma moeda diferente, e aí tem a conversão, e aí tem que a contabilidade, o imposto deve ser complicado, aí deve ser difícil, né, passar para uma entrevista de uma empresa internacional, deve ser difícil falar inglês todo dia, toda hora, o tempo todo, mas eu acho que é o tipo de coisa que assim você resolve uma vez o primeiro emprego internacional e nos próximos você já sabe, já está acostumado, já vira trivial, já vira uma coisa trivial. Um outro exemplo muito interessante: investimento. Fazer investimento hoje em dia é muito fácil. É só você ter um banco ou uma corretora e você na internet você consegue comprar e vender ações instantaneamente. É muito fácil. E muita gente vem me perguntar, Heitor, como é que eu compro ações? Né? Como é que eu invisto no Tesouro Direto? E é ridículo. É só simplesmente porque a pessoa não conhece, então tem a sensação que é muito difícil. Às vezes um grande evento na vida de uma pessoa pode ser só tipo uma terça-feira na vida de outra pessoa. E eu quero chegar nesse nível, tá? Eu quero chegar nesse nível ao ponto de me falarem, ó, vamos viajar para outro país. Eu falar, tá bom, beleza. Sem ser um, um grande evento.
Bom, agora alguns exemplos, né, de coisas que eu vivi que parecia ser impossível, eu nem imaginava que eu ia fazer e eu fiz, tá? No momento que eu fiz, eu não imaginava. Então a primeira delas foi morar sozinho. Eu achava que era uma complicação achar um imóvel, negociar, e aí tem a complicação do, sabe, de lidar. Assim, isso tudo que eu tô falando é bobo, tá? E se você já alugou um imóvel, você vai saber que é bobo. Mas antes de eu ter feito, né, eu achava, ter que agir tudo sozinho, e morar sozinho, e muita responsabilidade, e muito custo, e muito. Enfim, era uma grande complicação. Até que eu vim e tô morando sozinho, pra mim, sei lá. O normal é morar sozinho, agora o ruim é não morar sozinho. Então, foi a primeira coisa, tá? Outra coisa, curso de inglês, curso de conversação. No início é um desconforto você ficar falando inglês com um tutor o tempo todo e tal. Hoje em dia já até enjoei, já acostumei, melhorou muito, né, a fluência e já não tem mais isso. Inclusive quando eu ponho tutores novos, já não tem mais esse medo e tudo mais, porque eu já sei que vai dar certo, que vai ser bom e tranquilo. Outra coisa que aconteceu até recentemente, eu já falei em outros vídeos que eu comecei a correr recentemente, e eu entrei no grupo da corrida mais pelo grupo e menos pela corrida. Só que em 4 meses eu fiz uma meia maratona. Antes de eu entrar, eu corria 7 quilômetros e sentia dor. E aos poucos fui treinando, e eu fiz 20 quilômetros com um pace razoável, 5,4, 5 minutos e 40. Então, enfim, é isso. É simplesmente a gente cria limitações na nossa cabeça que não existem. Não existem quando você faz, você fala, nossa, tá bom, corri 21 quilômetros. Agora eu posso. Desbloqueei, sabe? Nossa, morei sozinho. Agora desbloqueei. Nossa, viajei pro exterior. Nossa, desbloqueei. Nossa, viajei sozinho. Desbloqueei. Nossa, criei uma empresa. Desbloqueei. Nossa, tô trabalhando no exterior. Desbloqueei. E essas coisas vão se tornando triviais, tá bom? Bom, por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês. Tentem desbloquear as coisas, tá? Quanto mais coisas você desbloqueia, menos limitação você tem para sua vida. Então, um dia eu vou tentar seguir a dica do meu ex-chefe Ivan e vou tentar viajar o mundo, sabe? E expandir ainda mais o leque de opções na minha vida, tá bom? Bom, é isso. Se gostaram, dê um like, se inscreva, comente e até o próximo vídeo.